Olá, pessoal! Oiê! Olá, pessoal! Somos do Triplamente Podcast. Eu, Nicole, junto com Marina e Natália. E hoje nós vamos falar sobre coragem. Onde compramos coragem? Quem tá precisando comprar coragem aí? De onde que Eu vem acho que eu essa tô coragem? precisando. Todo mundo, não? Todo mundo precisa comprar coragem? Sempre. Você acha que tá todo mundo precisando de uma gotinha, um petelequinho, uma forcinha? Sempre, Tá faltando né? sempre aquela coisa ali pra mudar. Claro que tem gente que não quer mudar, né? Ah, é. Mas... E tem a diferença, né, da coragem com a imprudência. Sim. Aquela singela diferença de ficar caindo de cabeça em tudo sem pensar, que seria imprudência, né? Sem questionar onde aquilo vai dar, onde vai dar o resultado, a consequência daquilo, que é uma diferença da coragem, que às vezes a gente fala, nossa, que pessoa corajosa, e ela é só imprudente, né? Não parou pra refletir e pensar nada, é só agir, Não agir, planejar agir, agir, nada, agir. né? Mas... Planejar Sem nada. ver onde aquilo vai dar de alguma forma, né? Não reflete. Mas agora aqui a gente vai falar de coragem, não de imprudência, tá, gente? Mas tem gente que acha que as pessoas corajosas são imprudentes, porque elas também não têm força ou Garantias. garantias, que não têm a vontade de se arriscar e acaba se perdendo, né, nesse E a coragem caminho é justamente por isso, pela falta de garantia. de estabilidade. Né? Então, tipo, o ato é coragem justamente porque você não sabe o que vai dar, né? Ou a gente supõe o resultado, pode ser isso, isso e isso, mas no final das contas pode ser nada daquilo e pode ser uma outra coisa. Então é isso que a gente tá dando aquele salto, né, no desconhecido de alguma forma e do resultado que pode ser surpreendente positivamente, ou às vezes nem tanto, ou às vezes pode dar em nada mesmo, assim, parece que não fez nada, fez e não fez nada, né? Sim. E voltando um passinho ali pra trás, né? O que é a coragem? Né? O agir com o coração, né? Vocês Que a gente trazem pega lá aí com a coragem, no né? conceito do agir com o coração. Né? Então, E assim, direção ao coração. O que meu coração tá sentindo, né? O que ele tá sentindo pra eu tomar... Porque muitas vezes a gente fala assim, coragem pra mudar, né? Às vezes não é nem coragem, é um planejamento que você precisa fazer ali, né? Eu preciso me organizar financeiramente pra fazer. Não necessariamente eu preciso estar agindo, né? Sabe? Com aquela... Pode ter o racional, né? Mas exato, a coragem não é pagando ali. 100% racional. Exato, Existe exato. aquela porcentagem O que é ímpeto. emocional, que não tem explicação, mas você sente que tem que ir. Muitas vezes ela não vai ter nenhuma explicação. Você não sabe por quê, às vezes. Isso. Mas você só sente, né? Que precisa ser feito, que algo precisa E ser daí, feito. daí a gente, né, eu vou trazer aqui essa questão de... A gente acaba trazendo muitos momentos de que fala, precisa agir com coragem, precisa fazer com coragem. E não necessariamente a coragem que tá faltando ali. Às vezes eu preciso me planejar financeiramente para eu conseguir fazer aquilo. Preciso ver uma rota de viagem que eu queria, meu sonho, fazer sozinha e eu não consegui. Né? Às vezes não é a coragem que tá faltando. É a falta de planejamento. São outras coisas, né? Ou a falta de conhecimento também. De conhecimento, né? De ir atrás de informação e tudo mais. Mas a hora que a gente sente, né? Que já tá tudo isso pronto. E agora, mesmo assim, onde que aperta o play? Exato. E mesmo assim a coisa não tá indo, não tá fluindo, não tá, né, tendo um sentido para aquilo, aí é o momento que a gente fala, tá, e aí? Tô agindo com coragem? Né? Tô seguindo o que eu tô sentindo? E onde que aperta o play é aquela questão que a gente já começou o podcast. Onde que compra? Então, na hora que você precisa de coragem, onde que você compra, Nicole? Conta pra gente onde que você já achou aí vendendo. Onde eu compro? Onde Meu Deus. você busca dentro de você? O que te faz ter coragem? A gente já falou em outros episódios sobre se conhecer. Eu acho que quando a gente tá alinhado com aquilo que a gente quer ser, a gente se joga, assim, a gente encara, a gente se arrisca.
Quando tem certeza, você acha ou não? Só porque tá indo já naquela direção? Eu acho que por estar indo na direção, a gente dar passos naquela direção. Agora, quando você não sabe também muito para o rumo, o que você quer fazer, aí o medo vai crescendo e você não banca fazer aquilo, sabe? Então você acha que é quando você tá muito alinhada, você vai surgindo de você mesmo, É o que você falou, agir com o coração. A partir do momento que você tá naquele rumo do que você quer fazer, você não tem medo de ir. Você já sente o ímpeto ali e vai indo. E você busca ali dentro, tá alinhada. Tá alinhada que eu quero, então eu vou. Então você não pensa muito e age. E você, Nath? Então, tô pensando aqui, que acho que até uma coisa que a gente já discutiu em outros momentos sobre isso. Acho que até um pouquinho antes da gente começar aqui a gravar. O quanto a gente não se sente corajosa, né? Eu não me sinto corajosa não nada. Não se julga corajosa. Não, você fala assim, aí... E qual que é a sua coragem? Eu falo, assim, e aqui, não é um ato de coragem? Não é? Então, assim, eu acho que não devo ser tão corajosa, assim, né? Eu acho que também a gente se compara e se espelha em... extremos. Exatamente. Em extremos de uns negócios, assim, tipo, nossa, a pessoa fez maluco. Da imprudência. A pessoa tava numa situação e ela largou tudo, jogou tudo fora e seguiu lá. E daí você olha aquela história. A gente romantiza a história do agir com o coração, da coragem e tudo. E daí a gente se fala, acho que... Não foi coragem. Não foi coragem. Não foi tanta coragem. Né? Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessas comparações, porque é difícil a gente falar, eu tive coragem. E eu acho também que, assim, a hora que a gente expõe situações nossas, que pra gente foi um ato de muita coragem, né? Assim, eu planejei, eu fiz acontecer e aquilo tudo, e fui seguindo. E a hora que eu verbalizo o ato, pro outro, às vezes parece tão pequenininho. Quando você põe no papel, entende? Então, assim, acho que esse também é um pouco da dificuldade. Da hora que a gente põe os nossos atos ali, né? Porque quem tava sentindo era você, eu, né? Então, entende? E daí você fala assim, sei lá, eu, né? Passei na simples. faculdade, fui mudar de cidade. Que hoje em dia eu falo, nossa, do lado da minha cidade que eu morava. Mas naquele momento, pra mim, foi um negócio, você assim, teve que enfrentar. Que eu tive que enfrentar. Mas a hora que eu verbalizo isso, parece tão pequeno, né? E quando eu verbalizo e eu começo a comparar com outras pessoas, com outras histórias, aquilo vai tão diminuindo, né? Que daí a gente olha e fala, será que eu sou corajosa? Acho que não sou, né? Acho que não deve ser tanto. Né? Então, assim, acho que mais do que falar sobre como a gente usa a coragem, é a gente identificar pra gente. O que a gente tá se superando, eu acho. E assim, às vezes nem precisar ali ficar Porque coragem pra uma pessoa que tem algum trauma, por exemplo, de entrar na água e nadar. Exato. Né? E aí você fala, qual que foi seu maior ato de coragem? Eu mergulhei pela primeira vez e eu tenho pavor de água, por exemplo. A gente fala, nossa que imagina. Que absurdo. Né? E às vezes o outro fala isso pra você e você fala, eu sou medrosa. Mas e o tamanho daquilo ali, né, pra você? Era o que você tava falando. É exatamente isso que eu acho que eu trago aqui, sabe? E onde que você busca a sua coragem? Como que eu busco? Que a Nicole, ela falou que ela vai ali quando ela tá no caminho dela, que ela sente que... Ela já, é ali que ela acha o arsenal dela. Nossa, gastei aqui. Eu não sei, eu acho que eu vou indo um pouco pelas coisas vão dando certo, sabe? O caminho tá aberto, as coisas deu certo, a sincronicidade tá acontecendo. Daí você vai falando, então é por aqui, né? Tô sentindo, tá me fazendo bem, então é por aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Às vezes você tá lá super bem, sentindo super bem, do nada você fala, deu um negócio errado, não era bem isso, me senti mal. Né? Eu acho que é o trazer pro sentir ali o tempo todo. Né? Deixa eu dar uma olhada se aquilo tá me... daí você encontra coragem. Porque pra mim é meio diferente. Conte-nos. Eu acho a coragem na minha insatisfação. Então, acho que toda vez que eu dou algum passo na coragem, é na insatisfação. É porque
eu tô achando que Você tá viver dessa forma... Você tá muito satisfeito naquela situação. Viver dessa forma não dá. Então, de alguma forma, a coragem tá me chamando ali. Tá falando, e aí, vai ter coragem ou vai continuar nessa... E a gente precisa chegar nesse aí. nível de insatisfação? Às vezes sim, né? Às vezes depende do tamanho do salto que você vai dar e das consequências que aquilo pode gerar pra nossa vida, né? Porque às vezes aquela coisa da gente você tá vai... se superando ali, porque às vezes a gente vai nutrir tanto medo e às vezes a gente... Porque tem coisa que é real, realmente, ó. Né? Se eu pular aqui, eu posso me machucar, pode acontecer isso e isso. E tem outra que não é. Não é real, a minha mente que tá falando que vai acontecer isso, que vai ser... Que, né? 90% daquilo é muito improvável que aconteça e eu tô lá, tipo assim, morrendo de medo, né? Não querendo arriscar. Então, eu acho que toda vez que eu tô ali sendo... Tipo assim, que eu tô vendo que eu tô sentindo meio que apertada. Tá alguma coisa ali me apertando e não tá cabendo mais pra estar ali. Então, é onde que eu vou buscar minha coragem. Minha coragem talvez esteja na dor. Talvez eu nunca tenha pensado que esteja, mas era assim, eu acho que não quero continuar mais aqui e tal, né? Lógico que tem o prazer também, quando a gente quer fazer uma viagem, não arrumou ninguém quer ir com você, mas é o seu sonho. Aí você pensa, nossa, é por isso que eu vou ter que pagar, pelo prazer que eu quero sentir, então eu vou, né? Mas eu acho que nesses saltos que a gente tem que dar consciente de dor, né, dessa coisa de... E que não necessariamente é uma dor, né? Tipo assim, pode ser pra alguns o momento de estar sozinho, porque viagem você quer compartilhar, né? Você quer compartilhar, você quer conversar, você tá num lugar novo, você quer compartilhar com outra pessoa. Mas também estar sozinho, você observa tanta coisa que quando você tá com outra pessoa, você tá distraído e você não vê. Sabe? Às vezes você tá caminhando, conversando com alguém na rua, você não para pra admirar uma arquitetura, ver uma coisa, porque você tá ali conversando com a pessoa, sabe? E sozinho, os seus sentidos, eles parecem que aguçam. A gente fala-se muito, né? Quando a pessoa é cega, o ouvido aumenta, né? A potência dele e tal, a pessoa ouve mais, sente mais o cheiro. Eu acho que desenvolve os outros sentidos. E na viagem eu sinto isso, que eu desenvolvo mais os sentidos porque eu não estou dependendo de outra pessoa, não estou compartilhando. Então, por exemplo, a questão de, vou fazer as coisas com mais prudência porque eu preciso estar em segurança. Eu sei se quando eu começo uma dor de cabeça eu já preciso me cuidar porque eu estou sozinha. Se eu estou caminhando na rua, eu vou andar por uma rua mais movimentada para evitar qualquer tipo de problema. Então, assim, se precaver e aí você acaba expandindo, assim, sabe? Os Isso horizontes. não seria estar num estado de alerta? Não seria a gente estar, tipo, sei lá, até meio que... Eu ia soltar aqui no medo, né? Sim. Do que... Mas, assim, coragem não tem a ver com medo, né? Mas quando você, na minha opinião, por exemplo, da viagem, quando você já coragem é agir além do medo, né? Você vai sentir, mas... Eu tenho medo. Você vai agir, né? Eu tenho medo de certas coisas. Por exemplo, eu tenho medo de certas coisas. Como eu me resguardo desses medos, por exemplo, de ser assaltado. É um medo. Como eu me resguardo disso, o que eu posso fazer para tentar evitar e ter por exemplo, viagem mais tranquila, sabe? Então, você cria coragem, você cria uma coisa... eu posso ir viajar sozinha porque eu estou me resguardando nisso, sabe? Você já se prepara. Você se prepara. Aquilo, né? Não é imprudência. Exato. É ir além do medo, né? É ir com medo mesmo. Né? Tem uma frase não disso, existe não é? você não ir no... Vai com medo mesmo. E se tiver com medo, vai com medo mesmo. Mas entra na ação, né? Então, o fato é isso, né? Tipo, coragem é ação. A ação. Né? De agir com o coração de seguir. Você tá sentindo que é por aí, vai, né? E aí vem aquela coisa que a gente tem que soltar o controle, né? Pra ser corajoso. Porque, e aí? O que fica nesse vazio na hora que você salta? Tudo pode ser. Que é aquela coisa que a gente estava falando antes, do impossível. Então, tudo pode acontecer a partir do momento que você age com coragem.
né? E até que ponto você solta o controle para deixar o agir do coração tá ali ativo, né? Pra coragem, pra viver na coragem, né? Você tá aberto para deixar a vida te surpreender, trazer, te colocar no lugar que você precisa estar, com as pessoas que você precisa estar. E o quão até é que difícil, ponto? Né? E aí quando você deu esse salto, né? Tipo, vocês duas, quando a gente deu esse salto a vida inteira, toda vez que você foi lá e falou, nossa, eu preciso fazer isso, e foi lá com coragem, né? Esses momentos X da sua vida. Não foi os momentos que mudaram tudo, assim, na hora que a gente pensa em relacionamento mesmo, na hora que você teve coragem de sair daquela coisa ali que já não era bom pra você, você já não tava feliz, né? Não tava te trazendo nada ali, já tinha acabado. Até pra isso a gente tem que ter coragem, né? De colocar o ponto final. Né, de sair de um trabalho que tá te sugando tudo e mais um pouco, e você não tem coragem de pedir demissão, né, de fazer aquela viagem dos seus sonhos, de ir lá realizar, agora já tá tudo pronto, e aí, você vai ter coragem de ir, né, sem saber, e contando só com você, porque ninguém vai te dar um livrinho de garantias, né, então, hoje, né, na hora que você para pra olhar pra trás, o que essas coragens te trouxeram? Onde elas te levaram? O que vocês me falam, assim, desses momentos? Nossa. Eu acho que muito o que me vem, assim, é muito é mais maturidade, sabe? De você poder olhar para aquilo e falar, dou conta. Sabe? É verdade, eu consigo. Né? A gente deixa isso muito... Eu acho que a gente acaba até meio que infantilizando algumas situações que a gente fala, acho que não consigo viajar sozinha. Né? Gente, como não? Né? Acho que não consigo dar conta de ir num restaurante situação sozinha. E por que não? Ir no cinema né? Sozinha. Então, assim, eu acho que traz um pouco de maturidade de você falar, e você seguir a vida e falar, é possível. É possível. Sabe, nossa, que loucura. Dei conta, eu sobrevivi. Exato. Olha, não morri fazendo isso. Não é possível. A gente fica... Assim. E, pelo contrário, o que te trouxe na hora que você fez isso? Né? Acho que mais poder pessoal, assim. Autoconfiança. Senso de... Pô, eu posso contar comigo. Eu dou um jeito. Eu posso não saber resolver, mas ali na situação... Manter a calma, vamos resolver. A gente consegue. Sim. Sabe? A nossa capacidade, assim, eu acho que é bom saber que você pode contar com você, sabe? Dá uma satisfação, né? Autoconfiança. Autoconfiança. Amor próprio, né? Tá ali, porque você tá fazendo por você, né? Você que vai colher, né? Uhum. E aí, Nicole? O quê? O que você colheu com essas coragens? Putz... Porque eu conheço as coragens aí de vocês. Eu acho que a gente acabou realizando... Eu, pelo menos, acabei realizando muitos sonhos. Coisas que eu achava impossíveis de acontecer. E... Muita gente vai falar, nossa, você teve muita sorte. Mas não é sorte. Ninguém sabe o passo a passo, né? Processo. Que é aquilo que eu falo, a hora que a gente verbaliza... os nossos atos, pro outro, às vezes não é nada. Né? Mas pra gente foi tanto na batalha ali, foi tão difícil a gente conseguir falar, deixa eu seguir o que eu tô sentindo, deixa eu fazer o que eu tô sentindo. Né? Então, assim, a gente tem que esquecer um pouco isso, assim, o que o outro ali tá pensando, o que o outro tá... Não, tá vendo como coragem, né? A Nicole sempre morreu de medo de perder a estabilidade. A estabilidade financeira... Capricorniana, né? Vai perder a estabilidade financeira, vai viver do quê? Vai viver do quê? De amor, de ar. Sempre isso pra mim foi a preocupação. Mas, ao mesmo tempo, eu quero ter liberdade. Eu quero sair, eu quero viajar, eu quero estar em qualquer lugar. Ser livre. Ser livre. Então, era assim, não conseguia equilibrar essa balança, sabe? E só quando eu falei assim, calma. Tá, vamos então tentar achar um meio termo? Um jeito meio que de ter a estabilidade, acalmar a parte aqui que tá pensando na estabilidade, mas também dar voz ao que eu quero, dar voz aos meus sonhos, dar voz sabe? A instabilidade, que é isso que vai deixar a vida te surpreender. Se você sempre controlar, que era a Nicole antigamente, muito controladora, eu acho que eu não tinha feito metade do que eu já fiz.
Ia ter matado todos os seus atos de coragem. Não Todos, estaria aqui hoje, todos. nesse momento. Esse é um Esse deles. é um Trocado deles, tudo. porque imagina, quando que imaginamos que ia estar se expondo e contando histórias Sim. e se permitindo ali E Tá. tá se aceitando numa... Porque, assim, Superando. superando, né? E contando as histórias e achando assim, nossa, quem que vai ouvir umas conversas Essas doidas que eu doidas. tenho, né? E tudo bem. Então, assim, estamos seguindo. Estamos fazendo, estamos falando e eu acho que... E coragem se chama coragem, porque você vê, faz, viu que não morreu, faz outra vez. Né? Caiu, deu errado, olha, eu tive coragem, pelo menos eu fiz. eu fiz. E E sabe- muito pelo menos orgulho eu tô- de mim, porque eu é. tive essa coragem. Mas sabe E o que é por mais experiência. engraçado? Uhum. A Tudo gente... experiência. Tudo experiência. O mais engraçado... Quanto que a gente aprende com isso? E o mais engraçado é que quando a gente entra nesse já fiz, já deu certo, ou não deu e eu acabei resolvendo, você já entra numa situação confortável que pra você já não é mais coragem. Aquilo ali já é normal. Aí Entendeu? já vai ficando, já não é zona, agora já é zona de conforto. Aí a próxima coragem, você fala, vai se putz, o que vai ser agora? E até eu pergunto isso. E a gente assim, vai enfrentando, porque a vida o tempo inteiro é aquela história, né, daquela frase, né? O que a vida exige da gente é coragem. E se você for pensar, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Você vai ou não vai? Você vai ou não vai? Você vai ou não vai? E daí eu pergunto assim, Os então... testes. A coragem é a gente sair daquela zona de conforto e ir para um outro lugar, né? É a gente olhar para aquilo e falar... Para o "Nossa, próximo passo, o pro próximo próximo degrau. E se a gente for pensar hoje, o quanto a gente tenta manter aquela zona de conforto, né? Sim, de um jeito, eu preciso ficar nesse emprego pra sempre, eu preciso me aposentar aqui, eu preciso ter um relacionamento Desse eterno, jeito. né? Ser felizes para sempre, até que a morte... Não separe. Entendeu? A infelicidade. Daí você fica numa zona de conforto ali, que você fala, não quero sair dali nunca. Aquela situação, ela tem que ficar... Eu conheço ela, né? Eu conheço ela, aquela situação tem que ficar exatamente daquele jeito. E daí eu até trago aqui um pouquinho que isso não faz completamente nenhum sentido, né? Porque se a vida é cíclica, a gente tenta fechar ela Linear. numa coisa linear. Não aceita o sobe e desce, Não né? A gente aceito. quer brigar e quer continuar o negócio ali daquele jeito. E ela já te esfregou na sua cara, a gente deu de direita e esquerda. Que Marina, chega! Você não acordou, você não tá vendo? E você tá lá, não, mas não é Tem que ser vai, assim. não. E eu sou, às vezes, muito Né? Tem que teimosa, ser assim, né? tem Eu que ser falo, assim. nossa, eu acho que se fosse a vida, dava mais uma, porque tô teimando muito, né? E aí você fala, não, tá bom, chega, vou pular. Então vamos lá pra zona, vamos sair da zona de conforto, né? Que eu sei que não é confortável, porque a zona de conforto dói, ela não é gostosa de ficar lá, não. É tanto de espinho, Mas assim... porque ela traz infelicidade. Tem uma hora que você não tá colhendo nada daquilo e ela tá falando, vamos Você lá, não tá coragem. cabendo mais naquela O caixinha. próximo degrau, naquele filha, espaço. você vai ficar aí pra sempre, não. Né? Acho que seria um pouco mais fácil se a gente entendesse que a vida é cíclica, que a gente vai ter o baixo ali, a gente vai ter o alto, a gente vai sair dali, a gente vai subir mais um pouquinho no espiral, a gente vai subir, né? Vai passar por aquele ponto de novo e tá tudo bem fazer isso. Sim. Né? Vai Eu acho repetir a história, vai- agora de uma maneira diferente. padrão, vai ficar repetindo. Num grau menos, assim, talvez dolorido e vai se utilizando cada vez mais à medida que você vai aprendendo. Exato. Mas... Eu acho que se a gente soubesse disso, seria mais fácil a gente agir com coragem. Né? A gente teria mais esse impulso de agir com Sim. coragem. Mas não, a gente quer ali ficar naquela... nada vai acontecer, vai continuar tudo do jeito que tá e é isso. E aí Gente, depois eu pensa, pensei que agora que, tipo loucura. assim, nós somos as nossas coragens. Porque quem seria a gente sem as nossas coragens? Então, Onde a gente pensa. ia ter parado se a gente não tivesse topado desde o primeiro desafio lá e se recusado a fazer? Onde a gente ia estar? Então, pensa se lá no Né? começo eu tivesse ali eternamente naquele mesmo lugar. Você ia estar lá, Que merda! né? Às vezes, Não é? né? Nossa, que saco, imagina! Que ia Há deixar quantos de anos? existir, Sei lá, né? faz 30 anos que eu tô com a mesma situação, fazendo a mesma Aí a gente coisa. fala de possibilidades, que às vezes a gente quer abrir possibilidades, mas a gente não quer arriscar, não quer ter o ato de coragem.
E aí, às vezes, a gente fica falando, não, mas eu não tenho coragem. Não, mas onde que compra isso? Mas, Nicole, quanta coragem? Eu não tenho essa coragem. Não, vou ficar assim. Não, mas eu sou infeliz, sou isso, sou aquilo. Mas eu não tenho isso, eu não tenho essa coragem. E, às vezes, a gente coloca tudo na coragem também. Ela é a grande vilã. Ah, isso eu poderia fazer. Não, mas aí, Nath, vai por aqui, faz assim, vai começando devagar. Não, mas eu não tenho coragem. Daí já desculpou, né? Não, não sou corajosa. Não, mas eu sou muito medrosa. Não dá pra fazer. E eu pergunto assim, será que também a gente não vem de uma criação com geração dos nossos pais que tiveram que buscar essa coisa de estar estável, de seguir um plano e dali não sair mais? Né? Porque era essa mentalidade que se tinha alguns anos algumas gerações atrás, né? Então, assim, e daí quando você começa a fazer... Cara, quanto mais estável, quanto menos mudança... o povo quanto entrava menos coragem numa você empresa precisasse e ter. 20 anos ali, né? Há quantos anos você tá lá? 40, né? E daí a gente vem numa geração que tá nessa transição, né? Que começou a pensar diferente, a agir diferente. E daí você vai olhar um pouco o passado pra ver se, tipo, será que eu tô fazendo certo? Daí você olha e você fala, acho que não. Você pede conselho pra uma pessoa de uma geração um pouco mais anterior que a sua, e daí a resposta vai ser não. Não, acho que você não tem que trocar de emprego, não. Mas se a vai gente... trocar de profissão, não. O que é isso? Não vai terminar esse relacionamento, não. Nossa, faz 8 anos que tá junto. Vai acabar com esse casamento? Pra quê? Perder já todo esse tempo. Né? Então, assim, além de tudo, a gente tem e também assim essa mesmo, dificuldade. Conforme, assim mesmo. Né? Fica aí. Mas eu acho também que a velocidade do tempo, o sentido do tempo para gerações são diferentes, né? Sim. Por exemplo, essa geração que entrava num trabalho, ficava 20 anos, existia um progresso para eles dentro daquela empresa, né? As pessoas... um plano de carreira e tal. Hoje, com a globalização, a informação a todo vapor, a tecnologia as pessoas não querem, as pessoas querem evoluir rápido, é a era do imediatismo, a gente quer tudo para agora, então, quanto mais eu ganhar, eu tô mudando de trabalho, e é isso, é tudo muito rápido. Então, a gente não tem a calma de vamos dar um passo de cada vez. Também. É uma geração diferente, né? Por isso que a gente não dá pra... ficar se comparando ou criticando a outra geração. Não. Né? E não dá pra criticar o nível de coragem também. Exato. Eu tava criticando agora, nesse momento. Não, mas, né, de cada um tem um nível. Só que eu acho que a gente não pode jogar tudo nas costas da coragem, Exato. né? De tipo assim, eu não tenho coragem. Crie espaço, que seja, crie né? espaço, né? Compre que seja, que é tipo assim, né? Então como que eu faço pra ter isso, né? Como que eu vou buscar isso? E aí a gente volta lá na autenticidade. Sim. Né? Então, o que é valor pra mim? Eu vou continuar vivendo disso aqui? Isso aqui é valor? Tô tendo o que eu quero? Tô colhendo o que eu quero? Porque se eu não tô colhendo o que eu quero, que eu tô infeliz e tá pedindo coragem, é a hora, né? Ninguém vai te entregar. E acho que é isso que é ensinado pra gente desde quando a gente é criança. Porque por mais que nossa mãe, vamos supor lá, né, nos ame, nosso pai, né, qualquer pessoa que seja responsável por nós, nos ame, ele vai ter que, vai ser eu que vou ter que ir lá fazer a prova de matemática. Preparada ou não, capaz ou não, eu vou ter que ter coragem. Às vezes tá com dor de barriga, né, que aquela prova te deixa nervosa, vestibular. Né? Então, você já começa lá atrás, ali, de tipo assim, né? Uma apresentaçãozinha de subir no palco que tem, né? Que às vezes faz na escola, né? Que tem um monte de criança que chora, que tudo mais, que, né? Que cada um tem uma personalidade de um jeito. E aí, aquilo ali é o ato de coragem que já começa desde lá, desde pequenininho, né? O tempo inteiro. E vocês já perceberam que o maior ato, assim, normalmente o que a gente tem medo de ter coragem... é o que mais é o caminho que conecta a gente com a gente mesmo, assim, quando a gente tá indo na essência. Tem muita gente que tem um medo gigante de algumas coisas, falo por mim, e aquilo é o que tá me levando pro lugar que é onde eu quero estar, sabe? É onde que nosso medo tá a nossa maior coragem também. Exato. E o alimento, né? Onde que tá o dragão
que tá segurando ali o ouro, né? Que tá atrás, você vai lá, A mata o filosofia- A dragão. filosofia fala muito, os mitos, né? Sim, Os mitos Mata falam o dragão, muito mata o sobre medo. isso, E né? aí tem o pote de ouro ali. É. O exatamente. que ele vai te trazer, né? Tem um caso de um brasileiro, ou uma brasileira, não lembro, já ouvi a história deles, que o trauma da pessoa era entrar em rio, Uhum. e peixe, essas coisas. E aí ele ganhou, não sei se é ele ou ela, já ouvi lá no Esporte Espetacular, ganhou de melhor do mundo, na vela, justamente porque, tipo assim, tinha pavor, sonhava muito com peixe, tinha pavor de peixe, de mar, de água. E, tipo, é o melhor do mundo, entendeu? Olha isso, você teve que enfrentar, começou medo. a fazer isso. Mas se a gente trazer Olha um pouco... como que chama a gente, né? Se a gente trazer um pouco isso pros mitos, né? Uhum. A gente vê muito isso, né? Que os heróis ali, eles não vão se... Por que ele se torna o herói da história, né? Porque ele tem aquela jornada dele lá, mas ele enfrenta, aquele que enfrenta o medo. Enfrenta a si mesmo. A si mesmo, enfrenta um dragão ali, né? Pra conseguir ter a recompensa. Porque não é só o externo, né? Ele tem que... Você tá achando que o interno. obstáculo é ali, lá fora? Não, É ir lá é ver ele. o peixe? É o peixe, é a água? Não, mas é você. Né? ele o que com você ele pensa mesmo. a respeito daquilo, o que você já criou a respeito daquilo. Ele com ele mesmo. Né? Seus ali. traumas que você tem a respeito daquela água, daquele peixe, daquele sei lá o quê. Né? Então é o enfrentar a si mesmo. Tem uma história Né? engraçada. Então é pra dentro e pra fora, a gente pode falar que a coragem né? Ela não tá só fora pra matar ali os de fora, né? Tem que porque matar dentro primeiro. tem que resolver E aquela agir. situação ali pra conseguir enfrentar. Imagina Isso, se você resolve com você mesmo, depois você depois vai... você enfrenta. Isso, Porque e senão você não enfrenta. nem chegaria no dragão ali, né? Olharia lá, tipo, Você decide, toma a decisão, é isso que eu preciso fazer? Não, deixa eu fugir do dragão, imagina. Você acha que eu vou lá? Né? Então, assim, o herói ali, ele vai pra enfrentar ele mesmo pra falar, ok, estou preparado, né, pra isso, sou capaz disso, e ok, vou lá enfrentar agora. E depois disso, tem recompensa, né? Sim. E a coragem muda a vida. Cada coragem que eu tive, eu acho que me colocou em outro lugar. Queria ter mais coragem? Queria. Estou buscando. Terei em breve. E cada vez Terei mais, cada vez né? mais. eu trago de Mas eu novo. já tenho umas coragens que eu quero ter, assim, que já tô aqui, entendeu? Assim, Listandinho. Os próximos passos. Tipo assim, esse é um ato de coragem. Sim. Sim, Nossa, total. né? Eu acho que já é um super ato. Como que O é? próximo Pôr já a cara a tapa. pôr a cara a tapa. Exatamente. Mas acho que o meu próximo já tá agendado aí, em breve a gente fala por aqui. Eu acho que a gente tem que voltar muito no que a gente tava falando até no começo, que a gente não precisa ir pro extremo, né? Não. A gente não precisa subir o Everest. Não precisa matar o dragão. A gente não precisa matar o leão. Começar com um negócio gigante. Exatamente. Não, e nem provar pra ninguém que você tem coragem, não. Deixa Exato. acreditar que você é covarde. Mas Pílulas Tá diárias tudo ali certo. de coragem. uma coragem aqui, pense na né? coragem pra sua evolução, sua própria evolução. Tem uma história engraçada. Eu fui pra Amsterdã com uma amiga e ela ela ainda morre de medo de altura. E eu queria muito visitar o prédio mais alto, que tem um balanço em cima do prédio. Eu já vi. E aí você tá lá no alto, balançando pra fora do prédio. Queria super. Queria muito ir. E aí ela, vem encontrar comigo na viagem e tal, fui. Aí eu falei, mas eu quero ir lá. Não, a gente não vai, morro de medo de altura, não sei o que. Vamos, eu tô indo, mas eu quero ir naquele prédio lá, naquele evento turístico lá. Beleza. Chegamos lá, era de dupla, e nós estávamos em 3. Aí eu falei, eu não tava sentindo medo, tava sentindo aquela adrenalina, né, de estar lá, de viver aquilo, mas eu falei, se precisar eu vou com você e vou com a outra pessoa, eu vou 2 vezes, porque podia por conta de ser Porque dupla. a gente gosta. Exatamente, vamos viver aventuras. Muito Nicole, jeito de ser. Para isso temos coragem. Para isso, montanha-russa, me chame, Isso, montanha-russa. exatamente. Pular de paraquedas, tô super dentro. Exato. Marina. Aí chegamos lá, estamos na fila, a pessoa desesperada. Ai, meu Deus. E balançava a mão. Desesperadíssima. Não, porque eu não vou dar conta, porque não sei o quê. E ela olhava as pessoas, não vou, tá muito alto. E desesperada. Beleza.
Ah, quem vai primeiro? Não, eu já vou agora, pra ficar livre, né? A pessoa que tava com medo falou. Falei, tá bom, eu vou com você. Sentamos, aí a outra nossa amiga ficou filmando, né? E aí a gente foi. Sério, quando começou a balançar, eu me caguei de medo. Não, vocês não têm noção. É muito alto. E assim, quando eu tô com muito medo, eu preciso gritar. Você vai numa montanha-russa, eu preciso gritar. Não dá pra ficar curtindo. Não dá, eu preciso gritar pra botar pra fora. Um jeito de superar meu medo ali, que eu não tava tendo antes, mas no momento, a pessoa super assim, Curtiu. agarrada no negócio, desesperada. Mas curtiu. Ela se soltou tanto no meio do brinquedo que eu falei assim, eu me borrando de medo que não tava antes. Aham. E ela super curtiu. Adivinha quem foi pela segunda vez? Ó, Óbvio. A pessoa. Eu falei, cara... Claro que existem traumas, né? Sim. A gente não tá falando aqui e ela de enfrentou, traumas. né? Ela enfrentou. Exato, e mas curtiu. naquele Olha que guardava pra momento, tipo, vamos, a gente tá junto, né? Uhum. É legal quando a gente tá junto de pessoas em que... Vamos enfrentar o medo? Impulsiona e fala, vamos. Ela não precisa subir no último andar do prédio todas as vezes, mas naquele momento ela se superou. É. Vamos, a gente não tá sendo imprudente, tá tudo Tá certo. tudo certo, você tá com equipamento, Sim, você, exato. né? A gente tá junto, dá aqui a mão, vamos junto. E foi muito legal. E é assim, uma das melhores recordações que a gente teve da viagem. Então. E provavelmente dela. De história, de O vida, quanto a né? pessoa não se sente realizada quando ela faz assim, um passo. É. E aí a gente pode finalizar assim. O que a sua falta de coragem está te custando? Que é daquele workshop. O que a falta de coragem desse momento sua, né? Aquela coisa que você tá deixando de fazer, tá te custando, né? O que você tá perdendo? Tá perdendo aí, de vida, de viver, né? viver, é. Lembrando que hoje estou aqui, amanhã não se sabe. Viva agora antes que o dia acabe. Então, às vezes, aí, o que tá te custando? Porque você tá aí, tá pagando um preço, você tá perdendo, né? Financeiramente, emocionalmente. Claro que sem ser imprudente, sem deixar Relacionalmente, né? Sem ser imprudente, sem O ser... que tá te custando? Mas, o que assim, você às tá vezes perdendo? você tá ali O que parado. você tá deixando de viver? né? Tá ali parado sem viver por... E o que você ia ganhar com isso, se você tivesse esse ato de coragem, né? Onde que ele pode te levar? Gente, conta pra gente nos comentários, no Instagram, né? Troca aqui no com a YouTube. gente. Conta a história, conta quais foram os seus atos de coragem. Onde que eles te levaram? onde que Sem eles te comparação levaram, com as outras pessoas. Onde você estaria se você não tivesse tido Não é? essas coragens na sua vida? Que a gente quer muito saber dessas histórias, Sim, né? sem julgamento, né? Sem Seja julgamento. se você teve muitos atos de coragem, se você não teve muitos, mas foram o que foi possível, né? Os seus são os seus atos. Né? São Não seus existe passos. certo e errado, né? E não existe certo e errado, né? Exato. E é isso. É nóis.